Olá, parceiros e parceiras do agronegócio, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar aqui de permissão de usuários, né, que se encontra aqui na parte de cadastro de usuário. Gente, vídeo importantíssimo. É um vídeo que vai tratar aqui de como que a gente faz a estrutura de permissões para um usuário. Lembrando que para ter acesso a essa tela, já tenha em mente que você vai ter que ser um usuário do tipo administrador, tá? A grande diferença aqui no sistema entre o administrador e o funcionário é que o administrador, uma das principais funcionalidades é que ele é responsável por fazer o cadastro e configurações dos usuários que vão mexer aqui dentro do sistema, tá certo? Vamos lá, gente. Sem mais delongas, essas abas aqui, né, de permissões, elas somente irão aparecer uma vez que a gente tiver cadastrado um usuário. Ou seja, ao editar um determinado usuário, uma determinada pessoa que usa aqui o sistema, a gente vai liberar essas abas aqui, ok? Beleza. Ok, eu peguei aqui o meu próprio cadastro e eu vou fazer o seguinte. Vamos mostrar aqui a primeira caixinha, que é a caixinha das permissões especiais. Gente, vamos lá, uma a uma com calma, tá certo? Permissão de controle de acesso é o seguinte: controle por IP. Qual que é a ideia desta permissão? Ao selecionar aqui um determinado IP, eu configuro que uma pessoa somente irá utilizar o sistema a partir de um determinado roteador, né, de um determinado ponto de internet. Ou seja, você quer que o seu funcionário, o colaborador da sua empresa, somente use o sistema quando estiver no escritório, você tem aqui a opção de controle por IP, tá? IP ou host, eu vejo que é mais utilizado aqui a questão do IP, e aqui você coloca qual que é o IP. Para pesquisar isso, você deve colocar no Google, né, alguma coisa do tipo meu IP. Ele traz uma codificação que é o IP da internet que você está usando e coloque aqui. E ao final, salve que o colaborador somente utilizará o sistema a partir do IP do escritório. Um outro ponto importantíssimo é que o controle por horário, né? Você quer delimitar o controle por horário, você clica nessa opção e aí você vai ter que mencionar os dias da semana, hora início, hora e fim, que esse funcionário vai poder utilizar o sistema, para evitar que use aí fora do horário do trabalho, até mesmo pensando num controle aí de jornada de trabalho, tá certo? Tem aqui ainda a questão das APIs do sistema, né? API é para você utilizar o nosso módulo de API, em que você consegue puxar vários dados aqui do sistema em formato CSV, para que você possa fazer tratamento de dados ou fazer integrações com outros sistemas. Enfim, né? Quando você puxa as APIs para fazer isso, se é um usuário do tipo funcionário, ele vai ter que ter permissão para utilizar a API, tá certo? Bom, entrando aqui mais na prática, caímos nessa caixinha aqui, financeiro gerencial. Gente, vamos lá. Algumas permissões do sistema são sensíveis o suficiente para que até mesmo usuários administradores tenham que habilitar. Um exemplo é esse aqui, tá? Para você fazer aprovação de pagamentos no financeiro, para quem esteja utilizando esse módulo, você de fato vai ter que marcar essa caixinha, independentemente se você é um usuário administrador ou não. Você vai ter que entrar aqui no seu usuário e falar que você vai fazer aprovação de pagamentos, tá? Lógico, usuários funcionários também podem fazer isso, desde que tenham essa caixinha habilitada. Bom, fechamento do mês é aquela questão. Dado um fechamento do mês, você não consegue editar mais nenhum dado daquele mês para trás. Também uma funcionalidade do financeiro, tem vídeo aqui no canal. E também existe uma permissão especial para quem é funcionário, tá? Para quem tem usuário funcionário e queira utilizar essa abordagem aqui de fechamento do mês, precisa que um usuário administrador faça essa tratativa com você e habilite essa funcionalidade. Mesma coisa, excluir justificativas de conciliação bancária. Quem faz isso por natureza é somente o usuário administrador. Funcionário, caso queira excluir justificativas, tem que ter a liberação de um usuário master. E também alterar status de cheque de terceiro. Tá certo? Gente, fiscal, acesso ao emissor de nota fiscal. Todo mundo precisa fazer isso, caso queira emitir notas, tá? Você vai somente ter acesso à página do emissor de nota fiscal, caso esta caixinha esteja preenchida, beleza? Operacional, vamos lá, principalmente relacionado a custos aqui. Edição de custo, tá? Utilizando aquele atualizador de custos, ferramentas de utilização em lote. Se o usuário é funcionário, tem que ter a permissão habilitada. Alterar custos unitários e médios, finalizar vendas, aprovar
aqui as questões de requisições, rotações na parte de compras. Então, se você é usuário, funcionário e precisa utilizar isso, você tem que pedir permissão ao seu administrador. Inventário, mesma coisa, finalizar talhão e também editar pesagem, tá? Bom, passei mais rapidamente essas aqui, não vou ficar ditando uma a uma, porque eu quero que vocês coloquem o seguinte na cabeça. Se alguma dessas funções o seu colaborador não está conseguindo fazer no sistema, muito provavelmente é porque ele é usuário funcionário, então ele não tem permissão total sobre o sistema. Algumas ações, que é isso que a gente está chamando de permissões especiais, precisa do aval de um usuário administrador, tá certo? Bom, vamos para a próxima caixinha, que na minha opinião ela é extremamente importante. Por quê? Tem um carinha aqui, gente, que é o seguinte. Aqui é onde costuma ocorrer mais erros. Quando uma determinada pessoa não está conseguindo enxergar contas a pagar, contas a receber e coisas relacionadas a relatórios financeiros, a maior parte dos casos é que essa pessoa não tem acesso à conta corrente. Então, uma vez que ela não tem acesso à conta corrente aqui em seu usuário, ela não vai estar conseguindo enxergar alguns dados, mesmo que aquela pessoa tenha acesso àquela página. Um exemplo muito comum é o contas a pagar. Você acaba de cadastrar um contas a pagar e daí, dali a pouco, você vai e baixa esse contas a pagar. Se a pessoa que cadastrou o contas a pagar, mesmo que não seja ela quem fez a baixa, foi feito por uma outra pessoa, agora esse contas a pagar está vinculado a uma determinada conta corrente da qual foi baixada. Se a pessoa que cadastrou contas a pagar não tem acesso a essa conta corrente, mesmo que ela não faça baixa ou qualquer coisa do tipo, ela não vai conseguir olhar esse contas a pagar já baixado, tá certo? Então, é uma questão muito importante. Toda vez que for cadastrar uma conta corrente e as pessoas da estrutura de tesouraria financeiro não forem alocadas, né, não forem colocadas com permissão de visualização sobre essa conta corrente, elas vão deixar de ver muitos dados do sistema, tá certo? Qual a maneira mais fácil de fazer isso? Entrar no usuário da pessoa, que nem eu estou aqui no meu, e aí você procura pela opção todos. Você vai dar acesso a todas as contas simultaneamente. Olhem aqui, tem uma conta que provavelmente não me deram acesso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar todos, que daí ela vem aqui também, tá? Ah, coloquei todos uma única vez. Significa que ad eterno essa conta vai estar todas as contas criadas no sistema estarão sendo colocadas aqui? A resposta é não, tá? Toda vez que eu tiver o cadastro de uma nova conta corrente, eu preciso obrigatoriamente liberar o acesso ao usuário daquela pessoa que vai ver aquela conta corrente. Importante, tá? Então, não confundam. Vir aqui e marcar todos não significa que essa pessoa vai ter acesso a todas as contas correntes, tá? Importantíssimo esse conceito. Então, toda vez que eu tiver qualquer cadastro de conta nova, vai lá no próprio cadastro de conta corrente, aloque todos os seus usuários e assim trate, tá? Bom, vamos lá. Questão importante também, recepção de nota fiscal, tá? Como que é feito hoje no sistema? Qual que é o intuito disso? Na tela de recepção de nota fiscal, isso é muito utilizado para a questão de CPF, tá? Quem trabalha com estrutura de CPF. Uma vez que eu coloco meu certificado digital lá em empresas e produtores, todas as notas que forem daquele CPF vão bater aqui no sistema, sem qualquer tipo de filtro. Por quê? O certificado digital, o arquivo do certificado digital é sobre o CPF. Então não existe qualquer tipo de filtro, mapeamento da receita em cima do campo inscrição estadual. Bom, existe uma maneira de fazer isso aqui no sistema para que determinado colaborador não olhe todas as notas, inclusive aquelas que não têm inscrição estadual, que teoricamente são as notas pessoais, tá? Eu venho aqui, seleciono uma determinada entidade e populo qual que é a inscrição estadual dela, tá? Dessa forma, eu posso fazendo vários cadastros e batendo exatamente a mesma entidade, caso necessário, e eu vou populando diferentes inscrições estaduais, tá? Uma vez que não for o suficiente, eu tenho também como artimanha o código IBGE. Eu consigo não somente filtrar as notas fiscais pela inscrição estadual, como também eu consigo filtrar pelo código IBGE, que são os municípios. Eu posso colocar o município da fazenda aqui, o código do município da fazenda aqui, e aí a partir dele eu consigo fazer o filtro para que os colaboradores que estejam aqui utilizando o sistema não visualizem as notas pessoais do negócio. Beleza? Gente, entrando aqui na caixinha modelo gerencial, qual que é a ideia? Vocês já devem, se vocês estão no vídeo aqui, entender o que é a unidade de negócio, fazenda, atividades. E aqui eu consigo limitar, tá? Para que determinadas pessoas olhem
determinadas unidades de negócio. Isso é muito comum, por exemplo, se eu tenho fazendas em diferentes localidades. Eu tenho a estrutura de polo de São Paulo, por exemplo, polo de Minas, polo de Goiás. Então, se eu quero que um determinado usuário somente veja coisas de um determinado polo, uma das coisas a ser feitas aqui é filtrando pela unidade de negócio, tá? E aqui eu quero só um ponto de atenção muito grande, que saiba que uma das atividades, uma das fazendas, ela pode ser sem vínculo. Ou seja, vamos lembrar lá do contas a pagar. Contas a pagar não necessariamente tem como campo obrigatório atividade. Então, se você quer que a pessoa veja, por exemplo, atividade de café e soja, saiba que também às vezes você pode lançar sem vínculo, tá? Não vamos esquecer isso. Se você não colocar cadastro sem vínculo nesse usuário e tiver lançamentos em que você não alocou atividade, por exemplo, saiba que esse usuário não vai ver esse lançamento. Ou seja, deixar o campo vazio sem atividade é, entre aspas, uma possibilidade. É como se fosse, de fato, uma outra atividade, tá? Vamos lá. Categoria centro de custo, centro de custo. Aqui é plano de conta, tá, gente? Plano de conta. Você quer que um usuário olhe determinado plano de conta, você tem que imputar aqui um a um. Lembrando que aqui são os planos de conta ou subcategorias do plano de conta que eles irão olhar. Ou seja, é o que você quer que eles olhem que você vai colocar aqui e não o contrário. Não o que eles não que você não quer que eles olhem. Então, por exemplo, caso você não queira que veja distribuição de dividendos, você não coloca aqui. E sim, coloque questões aqui como insumos, manutenção, entre outros campos operacionais que o seu funcionário pode ver. Tá certo? Departamento, mesma coisa aqui das fazendas e atividades, são campos do modelo gerencial. Lembra que você pode olhar todos aqui cadastrados, como também o sem vínculo, tá? Entrando aqui na parte operacional, temos aqui a mesma coisa, mas só que para depósitos, bomba de combustível e balança, tá? São campos aqui cadastráveis dentro da estrutura do que seria o nosso modelo de negócio operacional. Então a gente tem depósito, bomba de combustível, balança, que vão sendo cadastrados e você vai vinculando esses usuários a esses cadastros. Beleza? Por último, e não menos importante, a gente tem aqui permissões às páginas. De modo bem geral, tá? Vou mostrar aqui uma de gestão financeira como exemplo, mas basicamente vocês têm que entender que para cada um desses módulos aqui do sistema, né, tem aqui a consideração em espelho aqui na permissão de usuário. Em que peguei aqui como exemplo permissão em gestão financeira e eu tenho aqui cada uma das telas. Olhem só, gestão financeira, contas correntes, bancos, aplicação financeira, eu tenho cadastro, movimento e assim sucessivamente. Qual que é o ponto importante que deve ser mencionado aqui? O ponto é o seguinte: dentro de cada uma das páginas do sistema existem 4 possibilidades de execução do usuário, sendo elas a visualização, o cadastro, a edição e o delete, né? Você apagar alguma informação. Então, por exemplo, dentro da estrutura de contas bancárias, eu posso fazer uma liberação para alguém, simplesmente cadastrar, editar e, exemplo, não apagar. Ou seja, ela não pode deletar nada dessa página. Lembrando que, às vezes a restrição de apagar é porque aquela informação já tem vínculo com outras. Então, às vezes, independentemente do usuário, eu não vou conseguir apagar uma determinada informação. Mas caso aquela página permita, eu posso dar acesso ou não a apagar a informação. Uma questão muito comum, assim, às vezes, é que você não libere a edição nem o delete para um determinado usuário, deixa ele apenas cadastrar. Caso ele tenha um erro, alguma coisa, ele te comunica e você faz a edição. Ou também existem usuários que você queira apenas liberar a visualização daquela página, sem poder fazer qualquer tipo de ação. Tá certo, gente? Bom, de forma resumida, eu passei aqui por permissões às páginas, permissões gerenciais, né, contas correntes, unidade de negócio, atividade, plano de conta, alguns cadastros operacionais, entre também aqui as permissões especiais, que tem diversas considerações liberadas aqui por sessões e também tratando cada módulo do sistema. Lembrando sempre que essas permissões só serão habilitadas a partir do momento que você executar o cadastro inicial de algum usuário. Fazendo o cadastro inicial, você libera a edição deste usuário e a partir disso você consegue ir fazendo as permissões do sistema a essa pessoa. Tá certo, gente? Agradeço a atenção de vocês. Conag, sempre em frente.